Olá pessoal, estamos de volta aqui para continuar o estudo aí da nossa disciplina de Processo Penal 2, agora com a unidade número 3, aonde nós trataremos das nulidades no processo penal. Eu sou o professor Marcos Guzmão e estou com vocês a partir de agora para tratar desse assunto aí, que é um dos assuntos mais importantes em processo penal. Porque veja bem, já adentrando aí a matéria propriamente dita, quando a gente está falando da ideia de nulidades, isso tem uma relação íntima com o processo. Por quê? Porque o fato do processo se chamar processo quer dizer que ele é uma junção de atos que vão se seguindo. Então ele é uma junção de atos aí, aonde a gente vai perceber que cada ato vai se seguindo um ao outro. Então o processo é isso, são vários atos ali juntos que vão se seguindo uns aos outros. Essa é a ideia. Então veja só, quando eu falo da ideia de nulidade, por que eu disse que ela tem a ver com a relação de processo? Porque nulidade é toda vez que eu perceber que um ato processual não foi cumprido, ou na ordem que ele deveria ter sido cumprido, ou ele foi cumprido com a violação de um direito ou de uma garantia fundamental, tá certo? Então vamos lá. Para falar de nulidades, vocês vão ver que as nulidades elas estão aí a partir do artigo 563 do nosso Código de Processo Penal. E quando a gente fala de nulidades, então já disse aí qual é a relação dela com o processo, mas o conceito dela quer dizer algum tipo de falha de natureza processual, algum tipo de falha pelo não cumprimento ou das regras para a prática daquele ato, como a lei mandou, ou para a gente estar falando de algo que foi cumprido na hora incorreta ou deixou de ser cumprido. É mais ou menos isso. Antes de chegar nas nulidades propriamente ditas, a gente tem que lembrar alguns princípios aí que são afetos às nulidades. Por exemplo, quando a gente fala aí que não há nulidade sem prejuízo, né? Tem um nome até francês que é part de nullité de sans grief. Então vê aí que esse nome está escrito em vários livros aí para dizer o seguinte: não há nulidade sem prejuízo. Toda vez que eu estiver falando de uma nulidade, ou seja, toda vez que eu vier dizer que algo foi errado no processo, se isso não causou nenhum tipo de prejuízo para as partes, eu não declaro essa nulidade. Ou seja, a gente tenta aproveitar o processo, tá certo? A ideia das nulidades é mais ou menos aqui uma metáfora para você poder ter mais ou menos em mente. É como a gente pensa aí quando eu tenho uma fruta podre, por exemplo. Bom, normalmente se ela não está toda podre, a gente tira ali aquela parte que não está prestando e consome o resto dela. É mais ou menos assim que funciona nas nulidades. Então, quando eu tenho como consertar alguma coisa, eu elimino até aquele pedaço que está errado ali e dali eu refaço essa parte novamente, tá? E aí, então, esse primeiro princípio aí que a gente tem, então, não há nulidade sem prejuízo. Eu não declaro nulidade, eu não acabo com o processo até a parte onde está errada, como eu falei agora, se isso não trouxe nenhum prejuízo para as partes, tá certo? Esse é o primeiro dos princípios aí ligados às nulidades. Eu também não posso, é um outro princípio aí, que eu não posso arguir nulidade que interesse a outra parte. Então veja só, se eu estou vendo algum tipo de nulidade da ação penal, mas essa nulidade interessa a outra parte, anular uma parte do processo, por exemplo, que interessa só para outra parte, eu não posso me meter na nulidade que não me interessa. Então tem nulidades que são importantes ou são interessantes para a acusação, tem nulidades que são interessantes para a defesa, certo? E eu, na qualidade de defensor, por exemplo, não posso me meter numa nulidade que aproveita a acusação que diga, ou se não disser nada, ela passa. Certo? É mais ou menos assim. Outra ideia que eu preciso pensar também sobre o aspecto de princípios ligados às nulidades é a ideia da chamada relação de causalidade. Toda vez que eu tiver um ato que decorreu de um ato nulo,
ele fica contaminado também pela nulidade. Então aqui eu tenho um espírito muito próximo, muito parecido com o que a gente verifica das provas ilícitas, tá? A prova ilícita ela é uma espécie de nulidade, uma nulidade bem específica, mas ela é uma espécie de nulidade. E aí nulidade, toda vez que eu falo de nulidades, né, relembrando aqui, eu estou falando de algo que é relacionado à ação penal. Nulidades tem a ver com nulidades da ação penal. E assim a gente segue para poder dizer o seguinte. Então essa ideia da causalidade, né, do princípio da causalidade, toda vez que eu tiver aí uma ligação, um nexo causal entre um ato nulo que decorreu de um ato que é nulo também, eu contamino essa nulidade. O ato seguinte ele pode até estar correto, mas o fato dele ter decorrido de um outro ato nulo contaminou com a nulidade e ele também vai entrar aí na regra ou na reta da anulação, tá certo? O que mais eu preciso pensar aqui sobre o aspecto dos princípios? Eu não posso alegar nulidade que eu tenha dado causa, certo? Até porque senão estou eu me aproveitando da minha própria torpeza, né? Então eu não posso alegar uma nulidade que eu tenha dado causa, porque isso pode ter sido proposital, né? Pode ter sido uma manobra, e o legislador ele tenta evitar esse tipo de manobra aí. Então eu não posso declarar nulidades que tenham sido provocadas pela própria parte, tá certo? E mais um último princípio aí é que eu não posso declarar nenhum tipo de nulidade. Ele é muito parecido com a ideia ali de não declarar nulidade com prejuízo, mas a ideia também de que a declarar nulidade de ato irrelevante para o deslinde da controvérsia. Ou seja, vamos declarar aqui, por exemplo, a nulidade porque uma determinada testemunha ela não prestou, faltou a formalidade de prestar o compromisso legal de não dizer mentiras, né? Ou seja, de falar somente a verdade, não praticar o falso testemunho. Bom, isso aí não vai mudar muita coisa, né? Porque esse compromisso aí ele pode ser convalidado posteriormente ou, a depender de como está a ação penal, eu já tenho elementos suficientes para aquela testemunha ser anulada, né? Ou ser retirada ali, ou não ser, não vai mudar nada. Então eu não declaro nulidade que não seja relevante para o deslinde da controvérsia, tá? Ou seja, para que a gente desenrole aí a ação penal, para que a ação penal possa começar. Falando um pouco sobre esses princípios aí que são afetos às nulidades, aí eu vou fazer um comentário aqui sobre algumas nulidades específicas, tá? As nulidades específicas estão previstas aí no nosso artigo 564 do CPP. E aí quando ele disse para mim que estão previstas no 564 do CPP, eu vou encontrar ali uma lista, né? Tem 5 incisos aí, mas você vai ver que os incisos aí, número 2, número 3, tem bastante alíneas sobre diversas situações, algumas até já revogadas por conta de modificações que o Código de Processo Penal veio sofrendo. Mas aí veja só, eu tenho nulidades aí que são declaradas, por exemplo, nulidades relacionadas à citação. Toda citação no processo penal, eu tenho 3 tipos de citação no processo penal. Eu tenho a minha citação pessoal, que é a regra, eu tenho a citação por hora certa, que é aquela que o oficial de justiça está verificando que o acusado está se furtando para não ser devidamente intimado, ou a citação por edital, que é quando o acusado ele não é encontrado, tá aí no que a gente chama de local incerto e não sabido. Com essa ideia, o que eu preciso fazer você pensar? A nulidade da citação é quando eu faço a citação fora da hipótese que ela é autorizada, ou seja, era citação por hora certa porque o réu estava se furtando e o juiz determinou a citação por edital, por exemplo. Nulidade, tá? Essa citação está equivocada. Ou quando eu erro ou me equivoco na realização da citação. Por exemplo, a citação por hora certa, ela tem um procedimento certinho para acontecer que estão lá nos artigos 252 a 254 do CPC. E o que diz esse 252 a 254 do CPC, em resumo, sobre o ponto que interessa? Ele vai contar para a gente o seguinte: toda vez que eu estiver falando de citação por hora certa, o oficial de justiça tem que aparecer a primeira vez. Aí ele desconfia, né? Se ele desconfiar que o réu está se furtando, né? Está querendo aí fugir para não ser citado, ele deixa para lá, volta, certifica isso nos autos e volta um segundo dia.
Nesse segundo dia é que ele determina a hora certa se aquela suspeita anterior dele se confirmar. Então veja só, se o nosso acusado ele chega e está se furtando, o oficial de justiça esteve lá uma vez, desconfia, vai embora. Volta uma segunda vez, aquela suspeita continua forte ali. O que vai acontecer? Ele vai pegar e vai falar, bom, amanhã, tal dia, né, data, e tal hora, por isso que ela chama a hora certa, eu vou vir aqui para poder fazer a citação do Tício aí, tá? Se ele não tiver aqui, eu vou considerá-lo citado, tá certo? Então eu dou o aviso antes e marco para o dia útil subsequente essa ideia. Por que eu estou te falando isso? Porque o procedimento para a citação por hora certa, segundo o 252 aí do CPC, tem que ser exatamente esse. Se o oficial de justiça chegar e fizer a citação por hora certa na primeira vez que ele comparece, essa citação está errada. Isso é nulidade da citação. E ela tem que ser declarada, tá? Não é uma nulidade que não tem conserto. Daqui a pouco a gente vai definir a nulidade que não tem conserto da que tem conserto. E aí, veja só, falando sobre mais algumas nulidades específicas aqui. Por exemplo, a ausência do exame de corpo de delito. Quando o crime deixa vestígio, segundo 158 do CPP, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito. Porém, se esses vestígios tiverem desaparecido e não for possível o exame por causa disso, eu posso substituir pela prova testemunhal. Então, quando é que a gente está falando que tem nulidade nesse caso? Existe nulidade nesse caso quando eu observo que o exame de corpo de delito não foi feito porque não foi feito, foi esquecido, foi deixado de lado, mas o crime deixou vestígio, era possível a realização do corpo de delito e alguém simplesmente não realizou. Isso é nulidade da ação penal também, tá? E aí, seguindo, você vai ver que esse inciso 2 aí tem inúmeras alíneas, como eu falei, tem bastante, falei de duas específicas aqui, e para ir direto lá para o inciso 4, que é o que me interessa. No inciso de número 4, eu vou encontrar lá o quê? Quando houver omissão de formalidade essencial para o ato. Esse daqui é um inciso genérico de nulidades, porque praticamente qualquer situação que eu verifique que ficou faltando, que ficou pendente, que ficou aí capenga, digamos assim, eu posso anular um ato. Por exemplo, um exemplo bastante comum aí. Chega no momento da audiência, a nossa lei processual, ela estabelece uma ordem específica para a oitiva das testemunhas. Primeiro eu escuto as testemunhas da acusação e depois eu escuto as testemunhas da defesa. E além da fala, lá no artigo 400 do CPP, nesta ordem. Aí ele faz uma ressalva do artigo 222 do CPP, que é o seguinte: quando eu pego e trato de situações como essa e verifico que eu alterei essa ordem, fora essa hipótese do 222, que é quando eu ouço o testemunho por carta precatória, ou seja, ouvida em outro juiz, outro juízo, né, o juízo de outra comarca, você vai perceber o seguinte: se eu fizer uma alteração nessa ordem, eu tenho aí uma formalidade essencial do ato, e se eu não obedeço essa formalidade, eu tenho aí a constituição dessa nulidade que cabe no inciso 4. Então pode ser essa alteração de ordem de testemunha, pode ter sido também o quê? Pode ter sido a falta de intimação do réu para poder comparecer aos atos processuais, porque uma coisa é eu não intimá-lo, a outra coisa é eu intimá-lo e ele não comparecer porque ele não quis. Se eu intimar ele não comparecer porque não quis, eu decreto a revelia. E lembre-se que revelia no processo penal tem uma diferença crucial da revelia no processo civil. No processo penal, a revelia só vai dizer que, a partir de então, o nosso acusado não vai mais ser citado nem intimado para nenhum ato processual. No processo civil, a revelia, além de ter esse efeito, ela também tem o efeito de presumir verdadeiros os fatos narrados na inicial. Isso não acontece no caso do processo penal, tá? Então, só para você saber aí. Decreta-se a revelia do acusado, por exemplo, porque ele foi intimado e não compareceu ao ato. Voltando, né? Foi intimado e não compareceu ao ato processual. Bom, ser intimado e não compareceu ao ato processual, dá revelia e a partir de agora não vamos intimá-lo mais não e segue a ação penal. O advogado dele vai ser? O advogado dele vai ser, porque a desídia aí foi dele, não do seu advogado. E aí, veja só, seguindo com essa ideia,
Eu tenho aqui, então, réu que de fato não é intimado. Esqueceram de intimar o réu para audiência. Esqueceram de requisitar o réu, por exemplo, no estabelecimento prisional no qual ele está preso para poder participar da audiência. Isso é nulidade, tá? Porque aí foi realmente a intimação ausente e não aquela que foi feita e ele escolheu não participar, tá? Então, omissão de formalidade que constitui o ato essencial aí. E o que mais? Eu vou ter a nova nulidade, tá? A nova nulidade é aquela que está prevista no inciso de número 5 do artigo 564. Qual é a nulidade prevista? Carência de fundamentação das decisões judiciais. De acordo com o que a gente tem no artigo 93, aí no inciso 9 da Constituição Federal, ele vai dizer assim, ó, que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as suas decisões. Quando ele contou isso para mim, ele disse que esse direito, na verdade, é bem um direito fundamental mesmo, tá? Eu tenho o direito de que toda decisão fundamental seja, melhor dizendo, toda decisão judicial seja devidamente fundamentada, certo? Você vai ver que lá no inciso 5, então, aí do 564, eu vou ter a regra segundo a qual, se eu tiver uma decisão carente de fundamentação, ou seja, aquela fundamentação que ficou ruim, ou o juiz que não se debruçou direito sobre os autos, aí, ou só copiou o artigo e tudo mais, eu vou ter então uma nulidade. Tudo isso para te dizer que nesse campo aí da ideia das nulidades, eu tenho até um conceito legal, tá, para poder dizer quando é que a decisão vai ser considerada não fundamentada. Tá no artigo 315, no parágrafo 2º. Ele vai dizer lá o que é decisão não fundamentada. É quando o juiz se limita somente a copiar o artigo, se limita a parafrasear o artigo, se limita a invocar precedentes dos tribunais, por exemplo, sem dizer por que aquele precedente se aplica ao caso concreto, certo? Então, tudo que o juiz for decidir, ele tem que explicar o porquê de ele estar decidindo aquilo, ele tem que colocar uma motivação, ele tem que colocar o que a gente chama, então, de fundamentação. E a carência de fundamentação da decisão, de acordo com o que diz o 315, parágrafo 2º, que é o conceito legal do que é carência de fundamentação, eu tenho, então, uma nulidade, tá certo? Então esses são alguns comentários do 564 do CPP falando sobre algumas nulidades específicas. Eu até recomendo a leitura aí do 564 do CPP integralmente. E aí a gente precisa fazer aqui uma divisão entre o que a gente chama de nulidade absoluta e nulidade relativa. Na minha nulidade absoluta, melhor dizendo, nulidade absoluta é toda aquela que o ato processual foi praticado com violação de direitos ou garantias fundamentais ou de algum outro direito meu previsto na Constituição Federal, certo? Então aí eu tenho a chamada nulidade absoluta. Por exemplo, uma busca e apreensão que é realizada fora do horário do dia aí. Né? Você vai ver que a Constituição autoriza, né? Uma das causas de violação do meu domicílio, violação autorizada, né? Prestação de socorro, flagrante delito e por ordem judicial durante o dia. Quando eu tenho situações como essa, entrei na casa de alguém sem ser no horário ali, né? Porque a Constituição ainda falou ordem judicial durante o dia. Se eu faço isso fora de momentos que são considerados durante o dia, eu estou violando um direito fundamental. E isso aí constitui o que a gente chama de nulidade absoluta, tá? Que é aquela nulidade que não tem conserto. Eu tenho que declarar por quê? Porque aqui foi violado um direito fundamental. Foi violada a Constituição Federal, certo? Mas, por outro lado, eu tenho o que a gente chama também de nulidade relativa. Na minha nulidade relativa, é aquela que eu tenho um equívoco numa lei que está abaixo da Constituição Federal, ou seja, a lei infraconstitucional. Realmente está contra o que disse a lei, porém, eu percebo que não é contra a Constituição, mas é contra a lei. É nulidade sobre alguma coisa relacionada à legislação infraconstitucional. E aí, veja só, sobre esse aspecto, eu preciso te dizer e preciso te lembrar, né, para poder exemplificar para você aí, que toda vez que a gente fala
da ideia de interceptação telefônica, eu vou precisar de uma autorização judicial. Isso aí, inclusive, uma reserva de jurisdição que está dita no artigo 5º, é um direito fundamental. Ok. Mas eu vou ver que essa situação da operacionalização da interceptação telefônica, o legislador botou lá na Lei 9296 de 96, que é a lei da interceptação telefônica, ele colocou lá regras relacionadas aí à realização da interceptação. Então, são regras que não constituem um direito fundamental, mas constituem o mapa, o script de produção da prova. E nulidade relativa é toda aquela que ataca esse script de produção da prova. A gente viu lá no início princípios que dizem, bom, eu não declaro a nulidade senão vai prejuízo. Então, eu posso ter, por exemplo, situações em que mesmo tendo ocorrido aí essa violação da forma de produção aí da prova, por exemplo, se não tiver nenhum prejuízo advindo daí, se não ocorrer nenhum prejuízo advindo daí, eu não declaro essa nulidade. Então, é uma nulidade apenas relativa, né? O princípio do pars de nullité de sangrief, como eu falei no começo, ele quer dizer justamente isso pra gente. Eu declaro a nulidade só se tiver prejuízo, mas no caso, as nulidades que são relativas, ou seja, aquelas em que a gente não verificou que houve prejuízo ou não verificou que não houve nada de equívoco com relação à proteção e à salvaguarda dos direitos fundamentais. E aí eu vou te colocando aqui algumas ideias que vêm da jurisprudência dos tribunais aí, onde os tribunais vão tratando de situações em que eles vão consolidando regras como, por exemplo, isso é nulidade relativa, isso não é nulidade relativa, isso nem é nulidade. Um dos grandes exemplos aí, quando eu tenho lá a minha ação penal de alguém que tenha foro por prerrogativa de função. Quando alguém tem foro por prerrogativa de função, por exemplo, eu vou verificar o seguinte, bom, o procedimento próprio ali é o quê? A denúncia ser oferecida, eu chamo o réu para que ele apresente a sua defesa, depois eu recebo a denúncia. Mas não tem problema nenhum se eu, por exemplo, tiver os elementos de informação anteriores vindo do inquérito policial e conseguir ali tocar a ação penal para frente. Então, até rememorando um pouquinho a regra do que eu tinha dito, olha só, quando a gente fala sobre essa história aí da nulidade relativa e fala sobre esses direitos aí, então estou falando de algo que, se não houve prejuízo, eu, então, não vou declará-lo aí, tá? Os tribunais vão dizer aí, por exemplo, que como eu falei no caso, a utilização do rito comum em em crimes praticados por funcionário público que tenha sido precedido de inquérito policial é uma nulidade apenas relativa. Por quê? Porque o réu vai ter direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ele não vai ter prejuízo nenhum, ele só vai fazer isso depois que a ação penal for recebida, certo? Entretanto, segundo o entendimento do STJ aí, ele diz que vai ser nulidade apenas de natureza relativa, só declaro, lembre-se, se eu conseguir demonstrar, conseguir verificar a existência de um prejuízo, tá certo? Então, sendo essas aí as considerações que a gente tem para falar sobre as nulidades, um ponto final eu preciso te dizer. Eu disse que eu tenho aí divisão entre nulidades absolutas e nulidades relativas. As minhas nulidades absolutas, a qualquer momento que eu buscar aí, né, vê-las consolidadas, ela vai poder ser analisada a qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição. Agora, quando eu falar de nulidades relativas, se eu não falar sobre ela na primeira oportunidade que eu tiver de falar nos autos, ela vai precluir, tá certo? Então, nulidade absoluta, em regra, não preclui. Mas a nulidade relativa, ela vai precluir aí, caso eu não faça, né, a argumentação dela no momento, ou a arguição dela no momento oportuno, na primeira oportunidade que eu tiver de falar, né? Só lembrar aí do brocado de que o direito, ele não socorre aos que dormem, não é isso? Então, se eu não falei da nulidade relativa a tempo, eu não vou poder falar depois, porque vai ter passado a minha oportunidade de fazer isso aí, tá certo? Então, sendo essas aí as considerações que a gente tinha a fazer sobre as nulidades, eu vou agradecer a sua atenção e até a próxima unidade. Tchau, tchau.